Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo ao nosso curso de teologia Theo Bible e hoje nós vamos dar início a este curso. Graças ao Senhor, Ele tem nos provido de tudo o que precisamos para podermos estar juntos hoje, começando este curso. Por um lado, nós vemos o Senhor nos suprindo com tudo o que nós precisamos, trazendo todos os recursos, os meios pelos quais nós pudéssemos estar gravando esses vídeos para chegar até você. E por outro, nós temos visto tantas lutas, temos sofrido com tantas dificuldades e adversidades por parte do inimigo de Deus, que pela graça de Deus nos confirmam que estamos fazendo a vontade do Senhor e que isso abençoará tanto as nossas vidas como a vida de todos os irmãos que estarão participando. Então seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria imensa podermos estar juntos e darmos início a esse curso. Na aula de hoje, irmãos, nós vamos fazer uma introdução geral à Bíblia. O livro dos livros, a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e toda suficiente, como está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa Escritura inspirada, infalível, inerrante e toda suficiente, capaz de nos transformar em homens habilitados para a obra do Senhor. E é sobre ela que nós vamos tratar no dia de hoje. Numa introdução simples, passando por cima dela com uma visão panorâmica, falando da sua mensagem, falando do seu autor, falando dos seus nomes, falando dos materiais em que ela foi escrita e tantos outros temas. Vamos dar início, então, a este estudo, falando o seguinte, irmãos: Deus tem um livro. Você já parou para pensar que o autor da vida, o criador de todas as coisas, de todo o universo, ele escreveu um livro? Ele, em cooperação ou conjuntamente com autores humanos, escreveu este livro que está em nossas mãos hoje, chamado Escritura Sagrada, chamado Bíblia. Nós, irmãos, que desejamos conhecer o Senhor, precisamos nos aproximar das Escrituras com dois pressupostos bem claros em nossa mente. O primeiro deles é que Deus existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o segundo deles, que esse Deus que existe fala. Deus não ficou sem testemunho. E a Escritura Sagrada fala tanto das suas obras, como deixou registradas as suas palavras. E ambas revelam o seu caráter. Isto se chama revelação divina. Nós poderíamos pensar que Deus está muito longe, é algo abstrato, intocável e com o qual nós não podemos nos relacionar. Mas a verdade é que esse Deus, que sim é transcendente e ultrapassa todos os limites da compreensão humana, se fez presente e sempre esteve disposto a relacionar-se conosco. E a maneira pela qual Deus se relaciona conosco, a principal delas, é através da sua revelação especial contida na sua bendita e preciosa palavra. Por isso nós devemos gastar tempo com a palavra. Como diz 2 Timóteo 2,15, nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Nas Escrituras, meus irmãos, nós temos a revelação de Deus sobre tudo. Nós temos a definição de Deus sobre todas as coisas contidas nas Escrituras. Ou seja, nós temos o parecer de Deus sobre tudo que existe e tudo o que acontece. E seguindo um passo adiante, nós podemos dizer que a Bíblia tem muitos nomes pelos quais ela é chamada. Na própria Bíblia temos contidos esses nomes. Ela é chamada, por exemplo, em Hebreus 4,12 e em outros tantos lugares de palavra de Deus. E lá em Hebreus 4,12 nos diz que esta palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e chega a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que não seja revelada na presença de Deus e da sua palavra. Irmãos, Deus fez todas as coisas do nada pela palavra do seu poder.
E esta palavra foi registrada em um livro para nós, escrita em conjunto com autores humanos. É a palavra de Deus, energia poderosa que nos vivifica, nos santifica, nos edifica, nos exorta, nos dá herança entre os que são santificados, como diz Atos capítulo 20. Esta bendita palavra é com a qual nós devemos nos relacionar. Ela é chamada de palavra de Deus. Também é chamada, como nós mencionamos em 2 Timóteo 3,16, de escritura. Ali Paulo diz que Timóteo devia permanecer envolvido com as sagradas letras, ou com a escritura sagrada, que poderia torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A escritura, ela é poderosa, é o poder de Deus. Ela é energizada pelo Espírito de Deus e traz vida aos nossos corações, e tem trazido vida durante milhares de séculos em que ela tem sido lida, estudada, e que tem se ocupado tempo com ela. Tem transformado vidas, tem habilitado pessoas para o trabalho do Senhor, tem nos edificado e tem nos moldado à imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ela é chamada de Palavra de Deus, é chamada de Escritura Sagrada, em 2 Timóteo 3,16, e também comumente ela é chamada por nós de Bíblia, que vem da palavra grega Bíblia, que significa um conjunto de livros ou uma biblioteca. E por que é assim? Porque ela é um conjunto de 66 livros, 39 compondo o Antigo Testamento e 27 compondo o Novo Testamento. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos também do Salmo 19, do Salmo 119, onde a palavra de Deus é chamada de muitos nomes. Irmãos, nós vamos ver adiante que Deus se revelou ao homem através das coisas que criou, e isso se chama revelação natural, como nós lemos no Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E assim ele vem discorrendo da revelação natural de Deus, como também em Romanos 1, 18 em diante, que diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, e ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. E diz o texto que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas, fazendo com que os homens se tornem assim indesculpáveis, inexcusáveis na presença de Deus. Então, temos a revelação geral de Deus, mas as Escrituras são chamadas de revelação especial de Deus, a mensagem que leva à salvação. No Salmo 19, a partir do verso 7, ela é chamada de a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, ela é chamada de preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízos do Senhor. Ela é mais doce do que o mel, é mais preciosa do que o ouro. Diz o texto que por ela é demonstrado o servo de Deus, e em aguardar a grande recompensa. Então, quando nós lemos o Salmo 19, o Salmo 119, que são aqueles salmos da palavra de Deus, nós vemos esses títulos da palavra de Deus. Guarde eles no seu coração. A lei do Senhor, perfeita, que restaura a alma. O testemunho do Senhor, que é fiel e dá sabedoria aos simples. Diz o texto, o preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Diz o texto, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então ela é chamada de muitos nomes, tem muitas características e produz muitos resultados. Esta é a bendita palavra de Deus. Então, irmãos, dando um passo adiante, vamos ver quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita, quanto tempo levou para a conclusão das Escrituras. E os estudiosos nos dizem que esse tempo levou entre 1500 e 1600 anos de história até a sua conclusão. E também sabemos que ela foi escrita em conjunto com cerca de 40 autores distintos, entre eles pescadores, médicos, fazendeiros, reis, profetas, exilados em países distantes, todos eles pessoas comuns,
pessoas que foram iluminadas pelo Espírito de Deus, inspiradas por Deus, foram impelidas pelo Espírito de Deus a escrever a palavra de Deus. E Deus garantiu que ela estivesse em nossas mãos hoje, garantiu a sua infabilidade, a sua inerrância, a sua toda suficiência. Deus soprou essa palavra sem eliminar as características dos autores humanos. É a bendita palavra de Deus. Nós podemos dizer nesse sentido que ela tem uma dupla autoria. Ela é tanto divina como também humana. E para acrescentar, por curiosidade, irmãos, gostaria de dizer que a Bíblia, como nós temos hoje, com capítulos, versículos e divisões, ela ficou desta forma, em primeiro lugar, em capítulos, em 1227 da era cristã, por um arcebispo de Cantuária chamado Stephen Langton, e depois, somente em 1551, ela foi dividida em versículos por um impressor parisiense chamado Robert Stephanius. Então, essa Bíblia que nós temos em nossas mãos, que nós temos como se fosse um mapa, abra no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 13, essa Bíblia, e isso nos facilita muito, sem dúvida nenhuma, mas não era assim que ela era disposta. E nós, muitas vezes, precisamos estar lendo as Escrituras, percebendo que nós terminamos um capítulo, mas não terminamos um discurso. Nós terminamos um capítulo ou uma série de versículos que nós gostaríamos de ler, mas não terminamos a perícope completa. Nós terminamos uma série de versículos, mas não terminamos a perícope completa, ou seja, a unidade de texto que fecha uma mensagem que tem um tema desde o seu início até a sua conclusão. Então nós precisamos estar cientes disso para que possamos entender as Escrituras e sempre estar buscando nelas uma melhor compreensão. Quais foram os materiais usados para que a Bíblia fosse escrita? Então, nesse período gigantesco da história que Deus levou para que a Bíblia fosse concluída, nós temos muitos materiais distintos. O primeiro que eu gostaria de mencionar é o papiro, que é uma planta aquática que a sua entrecasca servia para escrever. Então, esse era um dos materiais que eram usados para escrever a Escritura. Depois nós podemos falar do pergaminho, que era feito de pele de animais, de cabra ou de carneiro, e nós falamos disso com um uso mais recente, por exemplo, nos primórdios da era do cristianismo. Mas nem sempre foi assim. Havia também outros materiais, como o velino, que é um material que é tirado de pele de diversos animais e que geralmente era tingido de púrpura, e as letras que eram colocadas sobre ele eram douradas. Até hoje nós temos manuscritos com essa característica, escrito com esse material e com as letras em dourado. Também nós temos o ostraco, que é um fragmento de cerâmica não esmaltado. Por exemplo, nós temos essa palavra lá em Jó, capítulo 2, verso 8. Também temos os tabletes de argila, escritos com instrumentos pontiagudos. Eram tabletes de argila que eram cunhados naquilo que se chama escrita cuneiforme. E também nós temos os tabletes de cera, que era um pedaço de madeira coberto com uma camada de cera onde se escrevia. Provavelmente essa é a tabuinha que o pai de João Batista, Zacarias, pediu quando estava mudo para escrever o nome de João. Seguindo adiante, irmãos, para que fique registrado para nós, que possamos sempre lembrar em que língua a Bíblia foi escrita. E nós podemos destacar as 3 línguas que temos contidas nos autógrafos ou nos documentos originais. Todo o Antigo Testamento, com algumas exceções, está escrito em hebraico, a língua do povo de Deus, a língua do povo hebreu, a língua que Paulo diz que falava ao fazer menção da sua vida pregressa em Filipenses capítulo 3, por exemplo, que ele era hebreu de hebreus, ou seja, ele era um descendente da linhagem de Israel e que falava a língua dos antigos pais. E com essa língua foi escrito os 39 livros do Antigo Testamento, com algumas devidas exceções,
Que exceções são essas? As partes desse texto do Antigo Testamento que foram escritas em aramaico, a língua que, por exemplo, tem a mensagem de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4 e, segundo alguns estudiosos, de Daniel capítulo 4 até o capítulo 7, esses versos foram escritos em aramaico, entre outros versos das Escrituras no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego, o grego corrente da época. A maioria dos textos em grego koiné, que era o grego popular da época. Era a língua que era predominante em todo o império daquela época. A língua circular da época. Então, nesta língua foi escrita todo o Novo Testamento. Avançando um passo adiante, vamos tratar agora então do conteúdo da Bíblia. Como a Bíblia é formada? E a Bíblia contém, irmãos, 66 livros e é dividida em 2 testamentos. 66 livros, 39 estão no Antigo Testamento e 27 compõem o Novo Testamento. Antigo Testamento, chamado também de Antiga Aliança ou Antigo Pacto, e Novo Testamento, chamado também de Nova Aliança ou Novo Pacto. E entre esses 2 testamentos nós temos aquilo que nós chamamos de período intertestamentário, que são 400 anos do silêncio divino. Algumas Bíblias antigas traziam 4 folhas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Guarde isso no seu coração. O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, 27 livros, e estes livros compõem um total de 66 livros que possuem todo o conteúdo da Bíblia. Começando pelo Antigo Testamento, nós vamos encontrar 39 livros divididos basicamente em 4 partes. Essas 4 partes são lei, história, poesia e profecia. A lei contém 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É chamada de Pentateuco, livro da lei. Depois nós temos os livros chamados históricos, que vão desde Josué até o livro de Esther. São 12 livros que foram escritos, sim, por profetas, como nós vamos ver mais adiante em nosso estudo, mas tem o relato histórico dos eventos relacionados ao povo de Deus, desde a conquista da terra de Canaã até as histórias do livro de Esther. Depois temos os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. Neles nós temos contido aquilo que nós chamamos, e vamos estudar em interpretação bíblica, de poesia hebraica, que não rima palavras, mas rima ideias. E existem muitos diferentes tipos de poesia hebraica e nós precisamos aprender a ler esses tipos. Ler a poesia, entender e aprender a interpretá-la. Depois nós temos os profetas. Temos então uma divisão nessa seção dos profetas, porque temos os profetas maiores, que são os 5 primeiros, de Isaías até Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e depois nós temos os profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Não são divididos entre maiores e menores, porque uns eram maiores do que os outros em algum tipo de grau de importância, mas porque as profecias dos primeiros são maiores, ou seja, as profecias de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são maiores. Os livros são maiores do que Oséias até Malaquias. Então, por isso, são chamados profetas maiores e profetas menores. Quando nós chegamos no Novo Testamento, ou Nova Aliança, nós temos 4 divisões também. Primeiro, nós temos os evangelhos. E eu gostaria de dizer para os irmãos que seria melhor que nós chamássemos de o Evangelho, porque é isto exatamente que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. E também conforme o relato de João. É um único Evangelho visto de 4
perspectivas distintas. Os 3 primeiros são até mesmo chamados de sinópticos, que vem de uma palavra grega que significa olhar junto, porque eles têm muitas vezes o mesmo relato, o mesmo evento sendo narrado de 3 pontos de vistas distintos, contando a mesma história conforme o Espírito Santo lembrou a cada um deles, e que cada uma dessas histórias estão completando uma a outra, nos trazendo a mensagem completa desse único evangelho do Senhor Jesus Cristo. A boa nova de Deus para a salvação de todos os homens. A pessoa e a obra do Senhor Jesus, conforme o relato de Mateus. A pessoa e a obra do Senhor Jesus, conforme o relato de Marcos. E assim por diante. Então nós temos esse mesmo Filho de Deus, visto da perspectiva de Mateus, esse mesmo Filho de Deus visto da perspectiva de Marcos, visto da perspectiva de Lucas e visto da perspectiva de João. E quando nós adentrarmos mais a isso, nós vamos ver que cada um traz uma característica distinta do Senhor Jesus. Um tratando dele como rei, como faz Mateus, outro como servo, como faz Marcos, outro como homem perfeito, como faz Lucas, e outro como filho de Deus, como faz o Evangelho de João. Seguindo adiante, a segunda parte do Novo Testamento é a parte chamada histórica, onde temos o livro de Atos dos Apóstolos. O que vem a ser isso? São os atos de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fazer e a ensinar, através do seu Espírito Santo, pelas mãos da igreja, pelas mãos dos apóstolos e pelas mãos da igreja. Este é o livro de Atos, a corrente do Espírito Santo seguindo adiante, o Senhor Jesus continuando a fazer e a ensinar através do seu Espírito Santo pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos da igreja. Até mesmo no exercício do servir aos pobres, nós temos os braços do Senhor Jesus de misericórdia através da sua igreja, que é o seu corpo. Depois disso, irmãos, nós temos aquilo que nós chamamos de epístolas ou cartas, que eram cartas mesmo com remetente, destinatário, mensagem, enviadas pelos apóstolos a determinadas igrejas ou a grupos de irmãos divididos em muitos lugares, em distintos lugares. Estas são as chamadas epístolas. O conteúdo delas é a significação da pessoa e da obra do Senhor Jesus, na sua aplicação para a nossa vida, conduta. O desenvolvimento da doutrina está contido nessas epístolas também, que são fruto da mensagem do Senhor Jesus, conforme o relato dos apóstolos, e aquilo que o Espírito Santo os levou a compreender a respeito da vida do Senhor, da sua pessoa e da sua obra, e quais os resultados de tudo que ele fez na aplicação das nossas vidas e da vida de toda a igreja durante toda a história do mundo. É isso que nós temos contido nas epístolas. Por isso que das epístolas nós tiramos toda a doutrina, por isso que das epístolas nós tiramos ensinos práticos de vida cristã, como viver a vida, como representar a Cristo, como é o testemunho da igreja, o que aconteceu conosco na nossa salvação, na nossa justificação, no perdão de pecados, que tipo de vida nós recebemos, que vida é essa que está descrita nos evangelhos, que Jesus veio a trazer, que Jesus nos deu como um dom gratuito de Deus, o que ela produz em nós, como ela se manifesta em nós, como ela corrige as dificuldades, como ela é usada, como ela é manifesta em nós através do Espírito Santo e como nós somos transformados por essa vida. Tudo isso está contido, estabelecido nas epístolas do Novo Testamento. Elas dão o sentido aos fatos narrados tanto nos evangelhos como no livro de Atos. Elas esclarecem doutrinariamente a nossa vida e elas continuam ministrando essa mesma realidade que foi aplicada aos primeiros recebedores, aos primeiros destinatários dessas epístolas. O Espírito Santo continua a fazer esses mesmos resultados na nossa vida. É a preciosa e bendita palavra de Deus. Nós temos primeiro aquilo que nós chamamos de epístolas paulinas, que vão desde Romanos até Filemão. 13 cartas.
remetidas a diversas igrejas de contextos distintos, com problemas distintos e em lugares distintos geograficamente falando, mas que contém muito ensino para cada um de nós, ainda nos dias de hoje. Depois nós temos a Epístola aos Hebreus, que é uma epístola, podemos dizer, de um autor que há muita discussão, mas é desconhecido até os dias de hoje. E depois nós temos de Tiago a Judas aquilo que nós chamamos de epístolas gerais. Epístolas gerais. Irmãos, só para lembrar os irmãos que, deixei passar um pontinho aqui. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as pastorais, cartas escritas por Paulo a seu filho na fé Timóteo e a seu cooperador Tito, de como se deveria proceder na vida e na conduta da igreja que eles estavam servindo. Por isso é chamada de cartas pastorais. E voltando então às gerais, nós temos Tiago, Pedro, 2 epístolas de Pedro, 3 epístolas de João e a epístola de Judas. São epístolas que circulavam e eram lidas entre todas as igrejas. Por isso são chamadas de epístolas gerais. E depois nós temos a literatura profética do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala da revelação do Senhor Jesus Cristo, conforme Deus deu ao apóstolo João, das coisas que haveriam de vir, da consumação de Deus, da sua glória futura, do destino do mundo, de como terminam todas as coisas. Havia um hino antigo que dizia o seguinte, que nós podemos nos alegrar, porque nós já lemos o final do livro, nós já vimos como a história termina, e podemos dizer, ele vence, glória a Deus, ele vence. É isso que nós temos contido no livro de Apocalipse. Muito mais do que buscarmos o livro de Apocalipse para vermos aquilo que acontecerá no futuro, precisamos ter em vista de que Jesus Cristo é a revelação de Deus e a consumação de todas as coisas acontecerá na ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relatada no livro de Apocalipse e algumas outras partes das Escrituras. E nesta segunda vinda ele virá com seu reino e em glória para julgar o mundo, para dar recompensa aos seus servos e para que a consumação do mistério de Deus aconteça, para que possamos viver em plenitude de vida com Deus para todo sempre, durante toda a eternidade, dando assim o destino de todos aqueles que se rebelaram contra Deus e que serão condenados, estarão debaixo da ira de Deus sob toda a eternidade, e dando também o nosso destino eterno a nós, os crentes, que cremos em Jesus Cristo e fomos livrados da ira vindoura e estaremos no estado de bem-aventurança eterna com Deus, experimentando da sua glória, experimentando das suas bem-aventuranças, experimentando do gozo e da alegria inefável de termos sido salvos durante toda a eternidade. Esta é a nossa bem-aventurança eterna, de vida eterna com Deus, contida no livro de Apocalipse. Muito mais do que estarmos preocupados com o que acontecerá amanhã, ele está ali disposto para nós sabermos e para que tenhamos certeza de que Deus consumará a sua obra que começou e que tirará deste mundo morte, toda malignidade, toda a destruição, e teremos novos céus e nova terra onde habita a justiça e que viveremos para ele por toda a eternidade. A consumação da obra de Deus descrita no livro de Apocalipse. E qual a mensagem das Escrituras? Irmãos, nós podemos dizer o seguinte, que as Escrituras, elas revelam o plano redentor de Deus em Cristo Jesus para toda a humanidade. Ou seja, nas Escrituras nós temos contido aquilo que nós chamamos de o drama da redenção. A partir de Gênesis capítulo 3, onde nós temos a queda do homem, nós vemos, a partir daquele ponto, Deus trabalhando para a salvação de toda a humanidade por meio de Cristo Jesus.
E por isso nós podemos dizer o seguinte, que toda a Escritura ela tem em vista a mensagem do Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ver Cristo em todas as Escrituras. Se nós estamos lendo o livro de Gênesis, nós devemos encontrar Cristo no livro de Gênesis. Se nós estamos lendo o livro dos Salmos, como dizia Calvino, se você não encontrou Cristo nos Salmos, você não encontrou nada, porque ele é ungido de Deus. Ele é o rei que reina sobre Sião. Ele é aquele que foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. É o Cristo que aparece em todas as páginas das Escrituras. Então, irmãos, temos o plano de Deus em Cristo Jesus para a redenção de toda a humanidade contida nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, irmãos, no Antigo Testamento nós temos a promessa já em Gênesis 3,15 que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O que? A semente da mulher quem é? O Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento nós temos promessa, nós temos toda a preparação, vemos Abraão sendo chamado, um homem dentre uma nação estranha e idólatra, para constituir uma família para Deus. Depois nós temos dessa família uma nação, depois nós temos dessa nação uma cidade que tem o nome de Deus e deveria representar a Deus como testemunho de Deus diante dos homens, e desta linhagem, como é dito que o teu descendente seriam benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que o descendente de Abraão, irmãos, era Isaac. Mas quando nós lemos Gálatas, nós vamos ver o seguinte, que o texto das Escrituras estava se referindo a Cristo. Ou seja, havia uma história contada por Deus através da vida de Abraão, dos patriarcas, que estava indo em direção a um culminar da revelação divina que aconteceria de fato na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como em Gálatas 4:4 diz, na plenitude dos tempos, aquele descendente de Abraão, descendente de Davi, nasceria na barriga de uma virgem por obra miraculosa do Espírito Santo. Era o Deus encarnado, segundo a carne, da descendência de Abraão, da descendência de Davi, mas coeterno, coigual e coexistencial com o Pai, vindo dos céus e encarnado, tomando forma humana, 100% homem, exceto no pecado, 100% Deus, divino e humano, o Senhor Jesus Cristo, que foi prometido desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, até a sua consumação na chegada do bendito Filho de Deus em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Então o Antigo Testamento tem tudo isto, a promessa, a preparação, os tipos e as figuras, todas apontando para este mesmo ente, o Senhor Jesus Cristo. E depois, no Novo Testamento, irmãos, nós temos a chegada do rei, sua vida, suas obras, suas palavras, seu ensino, a realidade de todos os eventos nós temos nos evangelhos. Depois esse mesmo Jesus contido no livro de Atos, fazendo suas mesmas obras através do Espírito Santo por mãos da igreja, por mãos de Pedro, por mãos de João, por mãos de Paulo. E depois, como nós vimos nas epístolas, a explicação desses eventos, tudo que é retirado desses eventos, e depois a consumação final de Deus sobre todas as coisas. Essa é a mensagem da Bíblia. Guarde no seu coração. As Escrituras contêm um drama da redenção, que falam desde a criação de tudo, da queda do homem, da redenção em Cristo Jesus, da manifestação de Cristo através dos membros do seu corpo, que é a igreja, até a consumação final de todas as coisas. Seguindo a seguir, irmãos, gostaria de fazer só menção muito rápida, porque nós vamos tratar disso nas nossas aulas de interpretação bíblica, que quando você está lendo a Bíblia, você precisa perceber desde já que nela temos muitos gêneros literários. E eu vou fazer menção bem rápida para os irmãos aqui. Primeiro, nós temos muita narrativa histórica, biografias, contando a vida e os feitos de muitos personagens, de muitos homens, Davi, Abraão, Isaac, Jacó,
José, Daniel, tantos outros. Muitas narrativas contando histórias de acontecimentos verídicos e que são evidenciados como verídicos pelo próprio Deus, falando que aquilo que aconteceu em determinado dia era verdade, de fato estava escrito em tal lugar. Quando Deus fez tal coisa, quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, quando Deus deu a terra por herança a eles, tudo isso contém narrativa histórica. Então temos esse gênero literário. Nós temos também muita narrativa histórica onde? Nos evangelhos e também no livro de Atos. Nos evangelhos nós temos a biografia do nosso Senhor Jesus. Por que se chama evangelho? Porque contém a mensagem da boa nova de Deus para o mundo. E ele é a mensagem da boa nova de Deus para o mundo. Então, nós temos narrados desde o nascimento até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras também nós temos leis que falam do caráter de Deus e seus princípios. Também temos prosa, que é a conversa entre dois interlocutores. Nós temos poesia, e esse é um gênero muito importante, contido em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E menciono para os irmãos que a poesia hebraica é muito mais rica, porque ela rima ideias e não somente fonética. Nós temos também parábolas, muitas delas contadas pelo nosso próprio Senhor. Nós temos epístolas ou cartas e também temos literatura profética, que deve ser lida por nós de maneira coerente e segundo os princípios de interpretação. E para concluir, irmãos, gostaria de fazer menção para os irmãos que muitas vezes nós encontramos muitas definições sobre a Bíblia. Alguns dizem a Bíblia é um livro complexo, não é para qualquer um ler. Outros dizem, não, a Bíblia até mesmo uma criança pode ler. E a verdade é que a Bíblia é tanto complexa quanto simples. E isso nós podemos dizer que é um aparente antagonismo, porque existem assuntos que é muito simples de compreensão. Existem outros que os estudiosos e os exegetas bíblicos estão até hoje discutindo e buscando a melhor forma de compreendê-los. Então ela é complexa, mas ela é também simples. A Bíblia, irmãos, também precisamos falar desde já que ela é uma unidade e também é uma variedade. Como nós vimos, ela possui 66 livros. Como nós vimos, ela possui diversos gêneros literários. Como nós vimos, ela ocupou de 1.500 a 1.600 anos para ser escrita. Como nós vimos, ela foi escrita por diversos autores, cerca de 40 autores distintos. E ainda assim, com toda essa variedade, nós temos uma unidade nas Escrituras, porque ela tem uma única mensagem. Nenhuma dessas partes está em oposição à outra. Pelo contrário, elas concordam entre si e elas nos levam para um mesmo rumo, para um mesmo caminho, uma unicidade, uma única mensagem, a mensagem das Escrituras. Também nós podemos dizer que a Bíblia é tanto histórica como contemporânea. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós olhamos para as Escrituras e buscamos entendê-las, nós precisamos vencer muitas barreiras, muitos abismos entre nós e os escritores do Antigo Testamento, os escritores do Novo Testamento, os destinatários do Antigo Testamento e os destinatários do Novo Testamento. Nós precisamos vencer barreiras temporais, porque elas foram escritas em outro momento da história. Nós precisamos vencer barreiras culturais, precisamos vencer barreiras linguísticas, barreiras semânticas. Nós precisamos ter um movimento de entender o que a Escritura queria dizer no momento que ela foi escrita, no sentido que o autor queria dar para o texto que ele estava escrevendo e como esse texto foi entendido pelos primeiros ouvintes e pelos primeiros intérpretes desse texto, que eram os destinatários destas cartas ou dessas narrativas. Então, há um elemento histórico na Bíblia. E nós, por conta disso, precisamos estar informados sobre o contexto da época, como funcionavam as medidas, os pesos, o governo, todas essas coisas da época, a vida cultural da época, os costumes da época. Precisamos estar informados dessas coisas e buscar entender essas coisas. Mas, por outro lado, irmãos, todas essas coisas, elas se aplicam ao nosso mundo contemporâneo.
elas se aplicam à nossa realidade atual. Todas elas são realidade viva para nós hoje. Seus princípios são os mesmos para nós hoje. Ninguém jamais poderá dizer que a Bíblia está ultrapassada, que nós devemos atualizá-la, que nós devemos reinterpretá-la à luz do nosso contemporâneo e colocá-la, ressignificá-la, porque isso não é verdade. O significado é um e sempre o mesmo. As aplicações são diversas, por isso ela pode ser aplicada ao nosso contemporâneo, pela iluminação do Espírito Santo, compreendida não distante da realidade de como era compreendida na época, mas, em verdade, compreendida no mesmo sentido que foi compreendida na época e aplicada em vida e realidade pelo Espírito Santo a nós hoje. A mesma velha, perfeita e viva palavra de Deus. Então ela é tanto histórica como também contemporânea. E nós podemos nos confundir nisso muitas vezes. E por último, eu gostaria de dizer para os irmãos, lembrando já que eu disse que a Bíblia foi escrita por Deus, em conjunto com autores humanos, que a Bíblia é tanto divino como humana. Ou seja, a Bíblia é um livro tanto divino quanto humano. Por ela ser divina, a nossa postura diante dela deve ser uma postura de oração, de reverência, de santo temor, de tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar onde nós estamos pisando é terra santa. Mas porque ela é um livro humano, escrita por decisão divina em linguagem humana, então nós precisamos trabalhar para poder interpretá-la no seu sentido correto. Então precisamos orar e trabalhar, orar e labutar, orar e estudar, orar, buscar a direção de Deus, buscar ser reverentes a Deus, tê-la na mais alta conta, porque Deus elevou a sua palavra e o seu nome, como diz o Salmo 138, verso 2, acima de todos os céus. Então esta bendita palavra de Deus deve ocupar nosso tempo para que nós possamos, através dela, nos relacionarmos com Deus em leitura e oração. Para que possamos, através dela, receber vida de Deus, poder de Deus, através da eficácia do Espírito Santo que continua produzindo realidade e vida através dessa divina palavra, a palavra de Deus, viva e eficaz. Deus te abençoe, meu irmão, que essa aula possa ter edificado a sua vida e que, se você foi abençoado, eu gostaria de pedir por mim e por todo esse trabalho, oração dos irmãos, para que nós consigamos continuar gravando essas aulas para a edificação da igreja. Todas essas aulas, irmãos, serão distribuídas de maneira gratuita. E para isso, nós pedimos a ajuda dos irmãos que no seu coração proporem de contribuir, de manter esse trabalho de pé. Nós pedimos a ajuda de vocês e pedimos, entre em contato conosco, seja um participante desse trabalho, para que os nossos irmãos que não têm condições possam receber esse material, como vai ser distribuído totalmente gratuito, para que eles possam também ser edificados, para que todos nós juntos, os que podem, colocam os ombros e cooperam, os que não podem, nesse momento, são servidos pelos que podem. E assim é a vida da igreja, irmãos. Em determinado momento, conseguimos servir. Em determinado momento, somos servidos. Na verdade, em todos os momentos, servimos e somos servidos pelos irmãos. Então, seja um participante, coloque os seus ombros junto conosco, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Nosso desejo é cobrir todos os temas da teologia. E assim nós concluímos essa primeira aula. O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor seja com você. Paz seja contigo.